Há um livro guardado nas montanhas da Etiópia, protegido por monges durante mais de 1.600 anos, tão diferente de qualquer Bíblia que já viste que a própria igreja preferiu fingir que ele não existia. Não foi destruído porque destruir teria admitido sua existência. Foi simplesmente esquecido, removido das listas, apagado das traduções. E o que contém não é apenas uma versão alternativa da história de Jesus. É algo muito mais perigoso. A revelação de que ele nunca pretendeu fundar uma religião. Pretendeu despertar uma experiência. E essa experiência, uma vez provada, tornaria toda a hierarquia desnecessária. O cânon etíope é o mais antigo e completo conjunto de textos sagrados cristãos que ainda existe em uso litúrgico vivo. Enquanto a Bíblia Católica contém 73 livros e a protestante 66, a Bíblia etíope contém 81. 8 livros a mais. 8 territórios proibidos. Entre eles, o livro de Enoque completo, o livro dos Jubileus, e textos que descrevem Jesus não como figura distante e inalcançável, mas como mestre de uma gnose acessível, transmissível, encarnável. E esses textos nunca foram queimados, porque nunca chegaram às mãos dos concílios que decidiram o que era sagrado e o que era heresia. Ficaram isolados, protegidos pela geografia, pela língua geês, pelo próprio esquecimento do império. Se reconheces que chegaste aqui porque tua alma estava pronta para territórios onde a história oficial se dissolve e algo mais antigo pulsa, inscreve-te agora e deixa teu like como sinal de que aceitas caminhar onde poucos ousam pisar. Porque o que segue não é entretenimento, é recordação. A Etiópia abraçou o cristianismo no século IV, quase simultaneamente ao Império Romano. Mas enquanto Roma construía sua ortodoxia, através de concílios políticos convocados por imperadores, a Igreja etíope preservava manuscritos que vinham diretamente de comunidades judaico-cristãs do Egito e da Palestina. Comunidades que ainda não haviam sido enquadradas, que ainda liam Enoque como escritura, que ainda preservavam os jubileus como revelação divina. Quando o Concílio de Cartago, em 397 d.C., fixou o cânon definitivo para o Ocidente, a Etiópia já estava geograficamente e teologicamente distante demais para ser controlada. E assim, por acidente ou providência, guardou o que deveria ter sido apagado. O livro de Enoque é o texto mais explosivo desse cânon esquecido. Removido da Bíblia hebraica, ignorado pelos católicos, considerado apócrifo pelos protestantes, mas citado diretamente no Novo Testamento, na Epístola de Judas, citado como escritura, como autoridade, e depois silenciado. Enoque descreve anjos que descem e ensinam aos humanos segredos que não deveriam ser revelados: metalurgia, astrologia, botânica medicinal e algo ainda mais perigoso: a ideia de que o conhecimento divino pode ser transmitido diretamente, sem mediadores, sem templos, sem sacerdotes. Enoque caminha com Deus e desaparece, porque Deus o tomou. Não morre, não ressuscita. Simplesmente atravessa. E isso, percebeste, é exatamente o tipo de narrativa que uma estrutura hierárquica não pode permitir. Porque se o divino pode ser encontrado diretamente, para que serve a estrutura? Os Jubileus, outro texto preservado apenas na Etiópia e entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran em 1947, recontam a história de Gênesis e Êxodo, mas com um detalhe devastador. Descrevem a lei não como algo dado externamente por um Deus distante, mas como o reconhecimento de uma ordem já inscrita na própria criação. A lei não é imposta, é revelada, reconhecida. E isso muda tudo, porque transforma a obediência em percepção, e percepção não pode ser controlada. Mas não é apenas sobre esses livros, é sobre o que eles revelam a respeito de Jesus quando lidos ao lado dos evangelhos canônicos. Porque na Bíblia etíope, Jesus aparece como continuador de Enoque, como aquele que, tal como Enoque, caminha com Deus e depois atravessa. E o que ele ensina não é doutrina a ser crida, é experiência a ser provada.
No Evangelho de João, Jesus diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Não disse: "Acreditareis na verdade." Disse: "Conhecereis." Gnose, experiência direta. E a Igreja, ao longo dos séculos, substituiu conhecimento por crença, experiência por dogma, provação por obediência. Mas na Etiópia, entre montanhas inacessíveis e mosteiros escavados na rocha, outra memória permaneceu viva. Durante séculos, missionários católicos e protestantes tentaram corrigir a Bíblia etíope. Tentaram convencer os monges de que Enoque era apócrifo, de que os jubileus eram fantasias, de que o cânon verdadeiro era o cânon romano. E os monges polidamente recusavam, não por teimosia, mas porque sabiam algo que o Ocidente tinha esquecido, que a verdade não se mede por votação em concílios. Mede-se por aquilo que permanece vivo na experiência das comunidades que a praticam. E a Igreja etíope nunca parou de ler Enoque em sua liturgia. Nunca parou de cantar os jubileus em suas celebrações. Nunca permitiu que a política de um império distante definisse o que era sagrado. Em 1896, fragmentos do livro de Enoque foram redescobertos no Cairo, traduzidos para o inglês, e causaram choque no mundo acadêmico ocidental. Porque, de repente, ficou claro que o Novo Testamento citava um livro que o próprio cristianismo ocidental tinha apagado. E isso levantava uma pergunta insuportável. O que mais foi apagado? O que mais Jesus ensinou que não chegou até nós? E se a resposta estivesse justamente nos textos que a Etiópia nunca deixou de ler? O livro de Enoque descreve uma visão da realidade em camadas. Céus dentro de céus, níveis de consciência, tronos e potestades que não são entidades externas, mas dimensões interiores da própria experiência humana. E quando Jesus fala sobre o reino dos céus estar dentro de vós, talvez não estivesse sendo poético, talvez estivesse sendo técnico, descrevendo uma geografia interior que Enoque já tinha mapeado, uma cartografia da alma que a Igreja, ao censurar Enoque, também censurou de Jesus. Mas há algo que ainda não te disse, algo que torna tudo isso ainda mais perturbador. Na tradição etíope, Maria não é apenas mãe passiva e obediente, é iniciadora, é transmissora de mistérios. Os textos etíopes preservam orações e cânticos atribuídos a ela que a descrevem como aquela que conhece o nome oculto, aquela que atravessou os portais, aquela cujo ventre se tornou trono não por submissão, mas por realização. E isso encontra eco no Evangelho de Maria Madalena, descoberto em 1896 no Egito, onde Pedro questiona por que Jesus teria revelado segredos a uma mulher que ele não revelou aos homens. E Maria responde: porque eu estava preparada para recebê-los, não por gênero, não por hierarquia, mas por abertura interior. A ortodoxia romana construiu Maria como virgem perpétua, imaculada, inalcançável. Um ideal tão alto que nenhuma mulher comum poderia encarná-lo. E assim, inadvertidamente ou propositalmente, removeu das mulheres a possibilidade de serem iniciadoras, mestras, transmissoras diretas do sagrado. Mas na Etiópia, Maria permaneceu humana, permaneceu ponte. E isso significa que a experiência dela pode ser tua experiência, que o atravessamento dela pode ser teu atravessamento. E uma estrutura de poder que depende de mediação sacerdotal exclusivamente masculina não pode permitir isso. Jesus, na Bíblia etíope, ensina através de parábolas que não são histórias morais, são koans, são dispositivos de quebra conceitual. O reino dos céus é como um grão de mostarda, mínimo, imperceptível, mas que cresce e se torna abrigo. Não está lá fora, esperando. Está aqui, germinando. E perceber isso não requer templo, não requer sacerdote, não requer nada além de percepção. A semente estava sempre aqui, e isso é insuportável para qualquer sistema que precise que acredites que a salvação está em outro lugar, em outras mãos, em outra vida. Sentes o tremor? Não é heresia, é reconhecimento. Porque em algum nível que as palavras não alcançam, tu sempre soubeste disso. Sempre soubeste que o sagrado não está distante.
Que a experiência de Jesus não era exclusivamente dele. Que ele não veio para ser adorado, mas para mostrar um caminho. E que esse caminho não termina em crença. Termina em experiência, em provação direta, em gnose. E se em algum momento da tua vida sentiste que havia algo mais, algo que ninguém conseguia te explicar, mas que tu sabias que era real, algo que pulsava sob todas as doutrinas e todos os dogmas, escreve nos comentários apenas, sempre soube. Ou deixa fluir o que quer que esteja pulsando em ti agora, porque não estás sozinho nisso. Há uma linhagem invisível de buscadores que atravessa séculos, que nunca parou de reconhecer o que os concílios tentaram apagar. Então, para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável, ou deixa teu olhar amolecer. Respira. Não mudes nada. Apenas observa o ar entrando e saindo. Nesse espaço simples, sem conceitos, sem história, sem Etiópia, sem Roma, sem passado, talvez sintas a presença que sempre esteve aqui, não como objeto de crença, mas como tecido da própria experiência, como aquilo que está sentindo agora, como aquilo que está sendo agora. Permanece aqui mais alguns momentos. Quando estiveres pronto, retorna. O que a Etiópia preservou não é apenas um cânon diferente, é uma memória de que o cristianismo poderia ter sido outra coisa. Não uma religião de controle através da culpa, mas uma via de despertar através da experiência. Não um sistema de crença sobre um Deus distante, mas reconhecimento do divino como substância mesma da consciência. E isso aparece não apenas no cristianismo. Aparece em Mestre Eckhart, julgado por heresia no século XIV, porque ensinava que Deus nasce na alma que está preparada. Aparece no sufismo, onde Mansur al-Hallaj foi crucificado por declarar "Eu sou a verdade". Aparece no Vedanta Advaita, onde a realização última é "Eu sou isso". Aparece no taoísmo, onde o Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. E aparece intocado e vivo na Bíblia etíope, guardada por monges que nunca precisaram de permissão de Roma para saber o que era sagrado. Enoque caminha com Deus e não morre. Jesus atravessa a morte e aparece transfigurado. E tu, neste momento, ao ouvir isto, não estás aprendendo algo novo. Estás reconhecendo algo que nunca foi esquecido. Porque a semente de mostarda não é uma metáfora sobre crescimento externo. É sobre percepção interior, sobre ver o reino que sempre esteve aqui, e uma vez visto, não pode ser desvisto. Uma vez provado, não pode ser esquecido. A Bíblia etíope revela algo que nenhuma outra tradição cristã preservou com tanta clareza: que Jesus não fundou uma igreja, ele iniciou um despertar, e esse despertar não requer estrutura, não requer hierarquia, não requer intermediários. Requer apenas isto: disposição para reconhecer o que já está aqui. Respiração, presença, consciência desimpedida de crença, de dogma, de medo. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem na Etiópia, nem em Nag Hammadi, nem nos manuscritos do Mar Morto. Porque o verdadeiro texto censurado não está em biblioteca, está sendo lido agora, por ti, em ti. Cada respiração que tomas enquanto ouves isto é um versículo. Cada tremor interior que sentes é uma palavra sendo recordada. Não foi a igreja que censurou isso. Foi o esquecimento de que tu não és alguém que busca a verdade. Tu és a verdade que busca a si mesma. E o que desperta agora não é conhecimento novo. É reconhecimento antigo. Todos os manuscritos guardados, todos os textos preservados nas montanhas da Etiópia, todos os fragmentos encontrados no deserto do Egito, não estavam protegendo uma informação. Estavam protegendo uma experiência, a experiência que estás tendo agora, neste momento. Porque o tempo é uma ilusão que a verdade atravessa. E o que Enoque conheceu, o que Jesus ensinou, o que Maria transmitiu, o que os monges etíopes preservaram, não estava lá atrás. Está aqui. Sempre esteve. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui por acaso, que não foi o algoritmo que te trouxe,
Foi algo mais antigo que algoritmos, algo que reconhece sua própria voz, mesmo após séculos de silenciamento. E no momento em que isso deixa de ser conceito e se torna experiência, não há retorno, porque provaste. E o sabor da verdade, uma vez conhecido, torna impossível aceitar substituições. Lembras da Bíblia guardada nas montanhas da Etiópia? Protegida por monges durante mais de 1.600 anos? Talvez estejas começando a compreender que o verdadeiro manuscrito nunca esteve em Aksum, nem em Lalibela, nem em biblioteca alguma. Porque o texto que Jesus realmente queria transmitir não foi escrito em pergaminho. Foi escrito na própria consciência. E a Etiópia, ao preservar Enoque e os jubileus, ao manter viva uma tradição onde Maria é iniciadora e Jesus é mestre de experiência direta, não estava apenas guardando livros. Estava guardando uma possibilidade. A possibilidade de que tu descobrisses, por ti mesmo, que o reino não está longe, que o divino não está separado, que a busca e o buscador são um. E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser história e se torna presença, onde Etiópia e Roma, e Nag Hammadi e Qumran se dissolvem, e resta apenas isto, esta respiração, esta escuta, este reconhecimento. Talvez sintas que não é a primeira vez, que já estiveste aqui antes, que sempre estiveste aqui, porque a verdade não tem primeira vez. A verdade é o que permanece quando tudo o mais é removido. Nos comentários, não precisa explicar. Apenas deixa uma palavra, um símbolo, o que pulsa agora. Pode ser, recordo. Pode ser, estou presente. Pode ser, a luz reconhece a luz. Ou o que quer que brote de ti sem precisar ser traduzido. Porque estas palavras não são para mim, são para ti. São tua confirmação de que algo atravessou. Inscreve-te, porque seguiremos abrindo jarros enterrados, traduzindo sussurros antigos, acendendo velas em bibliotecas esquecidas, e compartilha este vídeo com aqueles cuja alma também busca. Não porque precisem acreditar nisto, mas porque talvez reconheçam isto. Porque a gnose não é propriedade, é luz que acende outras luzes. E quanto mais se multiplica, mais se torna ela mesma. No silêncio das montanhas etíopes, onde monges ainda cantam textos que o mundo esqueceu, no deserto de Qumran, onde jarros guardaram verdades que nenhum império conseguiu apagar. E aqui, neste momento, nesta respiração, onde o manuscrito eterno nunca parou de ser lido por aquilo que tu és.